Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do like para que o YouTube entenda que é algo bom e passe para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, receba orações diárias por você e toda a sua família. Compartilhe as orações. Cada compartilhamento é uma bênção de Deus que volta para você e sua família. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 15. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora, já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e novilho, que havia sido preparado, e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, eu e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. E comprovadamente, nós às vezes ficamos na dúvida. Sara, ela sempre duvidou. Ela não era como Abraão, que tinha aquela fé, que fazia o que o Senhor falava para ele fazer. Ele, pela fé, ele deu vários passos que Sara não daria, por falta de coragem. Ela não era uma pessoa ruim, ela só não tinha a mesma fé que Abraão. Às vezes, tem pessoas que querem desencorajar você, não por maldade, mas ela não tem a mesma fé. Ela não vê as coisas da maneira que Deus lhe mostra. Deus fala com aqueles que se propõem a escutar, aqueles que o buscam,
aqueles que falam assim, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Precisamos ser intencionais com Deus. Não podemos ficar esperando que Deus resolva tudo para a gente sem que nós tomemos as nossas atitudes de fé. Dar o passo de fé significa, eu busco a Deus, eu peço a Deus, todos os dias eu bato a porta e ela vai se abrir. Porque pela insistência, você quando resiste a algo e você quando insiste, você acaba conseguindo. A fé, você ativar a sua fé é você ver o que o outro faz e você crê que Deus é o Deus do impossível. Olha o que esse homem falou. Olha o que o Senhor falou Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Nós temos que entender, como humanos, como pessoas desse mundo natural, que nós vivemos também o sobrenatural de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele não é um estranho. Estranho é o inimigo das nossas almas, que não quer o bem de ninguém. Você já viu o pai e uma mãe falando para a sua criança, olha, não fale com estranhos, não escute o que o estranho fala, não confie. A mesma coisa eu venho te dizer, não confie em vozes estranhas, confie em Deus. Saiba quem é o seu pai, de onde você veio, para onde você vai. Temos que aprender a ouvir a voz de Deus como Abraão, para não ficar como Sara. Que Sara, ela teve tanto medo quando o Senhor falou que ela riu e ela não creu, ela não acreditou, ela imaginou logo como que ela, depois de velha, como seria possível ela engravidar e o marido dela, que ela chamava, e o meu Senhor, já depois de tanta idade, e eles terem um filho. A questão é que não era da maneira que eles imaginavam, e sim da maneira que Deus faz, porque Deus tudo pode, nada é impossível ao que crê, nada. Porque quando esperamos em Deus, quando pedimos a Deus com fé, Ele faz melhor do que aquilo que os nossos olhos já viram, do que os ouvidos já ouviram e do que os nossos pensamentos, a nossa visão. Somos limitados. Deus não tem limites. Ele foi quem fez os céus e a terra. Ele colocou o mar, Ele fez o mar e tudo que nele existe. E a terra também. Então, o que é impossível para Deus? Então, quando uma pessoa anda com outra que não tem fé, você às vezes fala, Deus falou comigo, a pessoa já fala e tá ficando meio ruim da cabeça, porque Deus não fala com as pessoas assim. Ela tá ouvindo coisas, porque a pessoa não escuta a voz de Deus. Então ela não tem nem culpa, porque ela não sente a mesma coisa que você. Ela não entende, ela não tem o mesmo entendimento. Quando começa a acontecer os sinais na vida dela e começa a acontecer os milagres, aí é que ela começa a ver e a crer nos milagres de Deus. Mas milagre é aquilo que, fé é aquilo que se crê antes de ver acontecer. Antes de você ver as coisas acontecerem na sua vida. Agora, aquela mulher, ela deve ter sido muito humilhada. Imagine quantas pessoas humilharam Sara e como aquela mulher se sentia. Porque mulher de Abraão, esposa de Abraão, e não podia dar um filho para Abraão. Ela não podia ter um filho
Imagine até chegar à idade avançada, na velhice, e todos apontando o dedo, porque antes era assim, as pessoas apontavam o dedo e a mulher ela se sentia uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa que essa palavra não deve se pronunciar, porque o inimigo é que é inútil. Mas quantas pessoas se acham assim? E tudo mentira do inimigo. É você que acha que você não tem jeito, que acha que os outros olham e riem às vezes de você e fala, imagina, é um sonhador, é uma sonhadora, não vai mudar. Outros, quando recebem um diagnóstico grave na saúde, aí pessoas começam a dizer, agora é a morte, agora não tem mais jeito. Deus fala, tem jeito. Para mim nada é impossível. Creia. Você que recebeu um diagnóstico que não é favorável da sua saúde, apresente a Deus os seus exames, apresente nesta oração e fala, Senhor, eu creio que tudo posso naquele que me fortalece, em nome do Senhor Jesus. E pelo sangue de Cristo derramado na cruz, eu já creio que os próximos exames já vão dar positivo em meu favor. Vai cair por terra essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que achavam que era o fim, é só o começo da sua vida, é só o início da sua jornada, porque você vai dar testemunhos para a glória de Deus. Assim como Sara, imagine no final quem viu a Sara grávida, quem viu o filho da promessa. Já pensou? Eles esperarem até a velhice, ficaram velhinhos, e ela engravidou perante todo aquele povo que acusava, que apontava que ela não tinha mais jeito, que aquele casal, imagine Abraão, pensar que nunca ia ter um filho com a sua própria esposa, aquela que ele tanto amava, aquela que ele admirava. Imagine o desgosto que ele sentia, porque ele queria muito formar a sua família com Sara. Mas olha o que Deus fez. Realizou o sonho do coração de Abraão e ainda mais, o fez pai de multidões. E até hoje, somos impactados com essa história e pela fé pedimos a Deus a fé de Abraão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você, mesmo que alguém ria de você, não se incomode. Creia, simplesmente creia nessa palavra. A fé, ela faz com que você tenha um renovo na sua vida. Porque quando você confia no Pai, Ele te honra. Foi o que Ele fez com Abraão. Porque Ele honrou Abraão. Através da fé de Abraão, Sara, ela foi contemplada. E Deus, olha só, e Deus é tão maravilhoso, porque Sara, quando ainda era chamada de Sarai, ela deu conselhos para o marido, para que ele tivesse um filho com Agar, com a serva dele. E Deus perdoou Sarai na época. Deus não não castigou Sarai, porque ele poderia. Se fosse um homem, se no pensamento da gente, o que era que a gente ia pensar? Ah, mas ela não esperou o que eu ia dar, então eu não vou dar mais. Ela se precipitou e ela fez com que o meu servo fosse lá e fizesse algo que é errado, que mexeu com toda a humanidade. Deus não age como nós humanos. Deus é maravilhoso demais. Quando nós começamos a entender o caráter de Deus, nós começamos a ficar, sabe quando você respira fundo e você fica em paz, porque sabe que tem um Pai que está trabalhando em teu favor. Se Sarai na época, ela soubesse que ela ia ter um filho, ela tivesse a certeza, como Abraão, ele tinha certeza das coisas que Deus prometia para ele. Ele esperava em Deus.
Se ela tivesse a certeza, ela não teria colocado o marido dela para ter um filho com outra mulher. Com certeza ela não faria. Ela ia dizer: não importa o tempo que passe, mas eu vou esperar porque eu vou ter meu filho. Vai sair do meu ventre. Mas ela não esperou. Por quê? Porque ela não tinha a mesma fé. Ela não achava que ia acontecer. Ela não se achava mais merecedora. Ela se achava uma pessoa incapaz de Deus a amar tanto e contemplar a vida dela na velhice e dar um filho para ela. Deus amava muito Sarai, porque ele não deixou Sarai de fora. Ele contemplou a vida dela, ele presenteou a ela com um filho, o filho da promessa de Deus. Porque Deus, quando fala, ele cumpre. Ele não é homem para voltar atrás na sua promessa. Quantas pessoas prometem que vão fazer algo e não fazem depois, e não cumprem a sua palavra. Mas Deus, ele cumpre tudo, tudo que ele nos prometeu. E para aquele que tem fé, ele faz o mover na vida das pessoas. Creia na palavra de Deus, escute a palavra de Deus todos os dias para você entender quem é o nosso Pai. Cada dia nós aprendemos mais com Deus, porque sabemos que podemos confiar, sabemos que podemos esperar em paz. É difícil esperar em paz quando as ondas estão altas, quando os problemas se levantam, mas eles se levantam para cair, porque o nosso Deus, ele já está de pé. Ele não vai se levantar, ele vive de pé, olhando para todos os filhos que precisam e buscam o seu socorro, que tenha confiança, que espera nele. Coloca a tua esperança nele, espere em Deus, porque vai chegar a hora de se cumprir o propósito de Deus na tua vida. Presta atenção nos sinais. Deus falava com Abraão e Abraão se movia. Quando Deus nos dá uma palavra, não fique parado, não fique parada. Não se prenda ao que os outros falam. Não escute a voz de outras pessoas, para não fazer como Abraão, que escutou a voz de Sarai e acabou se desviando um pouco da promessa que Deus tinha para a vida dele. E teve consequências. Porque tudo, quando saímos do propósito de Deus, da vontade de Deus, tem consequências. Seja fiel no pouco. Tudo que Deus te entregar, não reclama. Ah, mas é só isso. Mas é só isso. Eu pensei que minha bênção vinha completa, mas é só isso. Não pense assim. Fale: obrigado, meu Deus, porque eu sei e apresento a Ti, Pai, esse pouco que está em minhas mãos, ele vai crescer para a Tua glória. Porque o nosso Deus, ele nos entrega pouco, e depois que você é fiel no pouco, ele vai te entregando mais e mais e mais. E o propósito dele, por que que se cumpre na vida de uns e de outros não? Porque tem uns que eles são gratos da hora que acorda até o final do dia, e outros ficam atrapalhando a própria vida, o próprio futuro, com palavras negativas. Palavras negativas, pensamentos negativos, infelizmente, atrai coisas ruins. Não tem coerência em você pensar uma coisa ruim e você receber uma coisa boa. Então, não é questão de pensamentos positivos, estamos falando de fé, de confiar, de esperar, de agradecer antes de ver a bênção. Você tem um desejo no seu coração e ele é a mesma, condiz com o que Deus quer para a tua vida. Aquilo vai se realizar, isso vai se realizar. Põe na tua cabeça, espere em Deus, a tua bênção está a caminho. Isso não é fala minha, não é para te agradar, para te prender no canal. Esse canal não é meu, é de Deus. Deus tocou em meu coração para me falar para pessoas.
porque foi diante de uma palavra do Senhor que eu me movi e hoje estou aqui, confiando em Deus, não em mim. Se fosse por mim mesmo e pelo que eu ouvi, eu não estaria falando da palavra de Deus. Porque eu ouvi muitas palavras de desencorajamento, de que você não vai conseguir, que não dá certo, você é coisa da sua cabeça, você não deveria fazer isso. E hoje estou aqui falando da palavra de Deus e Deus é que me sustenta. A palavra tem que ser do Espírito Santo de Deus, não minha, não do que eu escuto lá fora, não do que escuto a meu respeito. Pessoas que não querem ver a obra de Deus se concluírem nas nossas vidas, porque às vezes uma pessoa, ela tem tanta raiva que ela quer competir, que ela quer atrapalhar, mas ela não vai atrapalhar, porque quem vai contra a obra de Deus é o inimigo das nossas almas e cai por terra em nome de Jesus. Pois vamos orar, pedir a Deus que caia por terra em nome de Jesus toda risada maldosa, todo desejo de vingança, desejo de que as coisas boas não vão acontecer em nossas vidas, vai acontecer para a glória de Deus. E aqueles que nos odeiam vão ser plateia em nossas vidas, para a glória de Deus, para honrar o nome de Deus. Na tua vida, nada, nem ninguém vai atrapalhar o propósito de Deus. Nem na minha vida, nem na minha família, nem na tua casa, na tua família, nada vai atrapalhar os planos de Deus na vida de todo aquele que crê, que busca, que espera, que sabe que ele é filho do Deus Todo-Poderoso e que cai por terra em nome de Jesus toda enfermidade, todo espírito maligno, cheio de maldade que usa pessoas para destruir vidas. Cai por terra toda cilada do inimigo em nome do Senhor Jesus. Cai por terra todo espírito da inveja, todo riso maldoso, todo dedo apontado, toda palavra de maldição lançada nas nossas vidas e das nossas famílias para a glória de Deus. E eu determino em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que os nossos caminhos estão abertos para a glória de Deus, por aquele que derramou sangue na cruz para nos salvar. Somos livres, não somos mais escravos e o nosso caminho está aberto pela fé para receber as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos, Pai, e eu te entrego o pedido de cada um dos teus filhos inscritos neste canal e todo aquele que escuta essa palavra, Pai. Que o Senhor aumente a nossa fé, assim como Abraão teve fé. Nos dá essa fé, essa confiança, essa perseverança, esse amor pelo Senhor, essa busca incessante. E assim como a areia da terra, ninguém pode contar, assim são as maravilhas do Senhor nas nossas vidas para a glória de Deus e viveremos a bondade de Deus aqui na terra, em nome do Senhor Jesus, com saúde, com paz, com alegria, com dignidade, com fidelidade, com gratidão, em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço, amém, glórias a Deus.